está queimando no seu coração de fazer, mas você ainda precisa de algo, que é o primordial, que é o propósito. O que é o propósito? Porque não adianta simplesmente a gente querer empreender, vir vislumbrar algo que é aquilo que a gente tem um toque, ou tem talvez a característica, o talento para fazer, mas cruzar os braços e esperar que a sorte venha te buscar. Não, 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 nada disso. Ou você toma uma iniciativa e corra atrás dos seus ideais para que você possa viver o melhor. Agora, não vai sabendo, porque existem dois parâmetros também legais, Michel, que é o seguinte, tem as pessoas que querem empreender e tem as pessoas que pretendem empreender. Então eu fui um dos caras que quis empreender e fui empreender. Agora, aqueles que pretendem e ficam só na pretensão, não vai adiantar nada. Então, assim, é algo que eu venho para dar um despertar a todos. Igual nós estávamos conversando agora há pouco aqui, né? Eu era um cara que, tipo assim, improvável aos olhos humanos, né? Que todo mundo que me via falava assim, poxa, como é que esse cara vai começar a empreender? Não foi simplesmente entrou na minha cabeça isso. Veio atrás daqueles 3 pilares que eu havia falado lá atrás, que é a fé, a promessa e o propósito, né? Então eu juntei essas 3 e falei assim, não, se é da vontade de Deus, vai ser. E se a vontade dele permanece, eu tenho que ir em paz, porque a paz dele excede todo entendimento. Então eu tenho que entender daquilo que eu estou fazendo. Como eu já tinha uma bagagem já de ter passado em algumas outras agências, trabalhei para um, para outro, até chegar numa situação da qual eu pensei, poxa, acho que agora é a hora, né? Então, assim, eu dei o primeiro passo. E aí fui procurando alguns amigos, procurei opiniões, eu não fiz as coisas de mim mesmo. Eu sempre procurei buscar com o próximo uma experiência, que seja ela positiva ou que seja ela negativa. Porque nem sempre tudo é um mar de rosas, como todo mundo vem falando. Para quem empreende aí sabe do que eu estou falando, né? Porque você viver uma vida de empresário, que tem carros, isso, aquilo e tal, é muito fácil. Mas você poder administrar por trás dos bastidores as lutas diárias, os sacrifícios, como diz algumas pessoas, matando um leão por dia, cara, tem vezes que a gente tem que matar a selva. Pior que é mesmo, verdade. Né? Então, assim, voltando ao início, já tem 16 anos que eu estou empreendendo, né? Na verdade, desde o ano de 2016, desculpa, já tem 10 anos que eu estou empreendendo com a loja Fitcar Multimarcas, né? Breve teremos novidades aí. É mesmo? Ó. Teremos Pessoal novidades. da live não pode saber com antecedência, não? Por enquanto, a gente vai deixar em off para uma segunda oportunidade. Mas eu posso chutar, né? Pode. Vai ter uma loja lá para Ipatinga, Fabriciano. Não, Fabriciano já tá, né? Fabriciano já tem, Ipatinga. Né? Quem sabe? Vamos deixar meio que em make off, porque eu quero realmente fazer uma surpresa para a galera, porque o povo hoje, os clientes de hoje em dia, eles precisam realmente de uma prestação de serviço de excelência, né? Já dizia o ditado, até mesmo de uma opinião de um amigo meu lá atrás, que ele dizia para mim, olha, quando eu procurei ele para me pedir um conselho, eu falei, olha, eu estou pensando em empreender, quero abrir uma loja de carro. E ele falou das seguintes palavras para mim, tá, mas e aí, você está disposto a fazer isso como? Você quer ser só mais um no mercado? Você quer ser um cara mediano? Ou você quer ser um cara profissional? Eu falei, não, eu quero ser um cara profissional. Então ele falou comigo, então trate tudo e qualquer situação com excelência. Porque não tem como. É a famosa lei da semeadura, né? Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Mas me planta um pé de limão e tenta colher um morango, para você ter ideia. Você não vai conseguir, né? Então, assim, é o que eu falo. Então, assim, eu tenho um álibi, inclusive o hábito também, de falar com todos os meus clientes o seguinte, que normalmente tem pessoas que falam assim, eu faço amigo. E eu normalmente fidelizo os meus clientes, porque a gente tem um nicho grande de cliente lá. E assim, o que eu posso fazer para agregar na questão do quesito, a gente vai fazer. Porque tem uma grande diferença para os vendedores de carros, não estou aqui desrespeitando a classe nenhuma, tá? Mas estou dizendo por mim. Porque, na verdade, hoje, dentro da minha empresa, dentro do meu empreendimento, eu presto uma consultoria de carro. É bem diferente de vendedor de carro. Porque o vendedor ele vai tirar pedido, o vendedor ele simplesmente vai te apresentar e vai te vender. Ok? Nada contra. Mas eu preciso de algo mais profundo, eu não posso ficar em algo muito raso. Eu teria que prestar uma consultoria no quesito de excelência, como? Na prestação de serviço, na qualidade dos meus carros, num custo-benefício e principalmente num pós-venda, que é o principal, porque hoje
É louvável você pegar e gastar dinheiro às vezes com marketing, tráfego pago, propagandas em rádio, enfim, outdoors. Mas eu acho que a propaganda principal e primordial é aquela propaganda de um cliente bem satisfeito, que através dele vai repercutir para várias outras pessoas, principalmente dentro da família dele, dentro do conjunto de amigos, no profissional, que é no emprego dele, né? Enfim, isso aí vai se lastrando positivamente. Mas existe um ponto também que a gente tem que se preocupar muito, que é a questão: e se o pós-venda for algo que não ficou bem claro? Tende também a trazer uma repercussão negativa. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Porque eu me preocupando com isso, Michel, desde então, é um critério que eu tenho adotado dentro da minha empresa. A venda ela é simplesmente uma consequência, porque a partir do momento que eu trato bem o meu cliente, que eu exponho o meu produto de uma forma clara, transparente e segura, automaticamente a venda é a consequência. Então eu não preciso forçar a venda para que depois as coisas aconteçam. Eu faço ao inverso disso. Eu primeiro faço toda a minha prestação de serviço, que é a rotina que a gente tem, que é o trabalho que a gente tem, que é o toque Fitcar, né? Que é o procedimento nosso. A venda ela vem por consequência. E essa semana mesmo eu estava conversando com alguém lá na loja e a pessoa me perguntou assim: cara, você não tem vontade de abrir o leque de vendas, vender mais, dobrar suas vendas, triplicar? Cara, é interessante, sim. Quem não quer vender mais, né? Mas eu me preocupo com outro parâmetro. E a qualidade? Será que eu vou ter a mesma qualidade para atender cada cliente, tratá-lo da mesma forma que eu trato hoje? Porque o processo ele tem que crescer não em quantidade, ele não tem que ser quantitativo, ele tem que ser qualitativo. Porque uma coisa é eu ter um leque de clientes, né, dentro do meu portfólio, aqueles clientes para mim tomar conta dele. Outra coisa é isso superar, dobrar, triplicar e eu não ter profissionais qualificados para atender esses clientes. Então, automaticamente, o que vai acontecer? O cliente vai me comprar e não tendo uma prestação de serviço adequada, ele vai procurar uma concorrência. Sim. Entendeu? E normalmente hoje, quando a gente fala concorrência, eu acho até que é um nome muito pesado. Porque na forma que nós estamos vivendo hoje, com o mercado do jeito que está, o interessante não é ser concorrente, é ser parceiro. Porque a parceria, ela soma, a concorrência, ela sempre vai subtrair. Eu digo no quesito o seguinte, porque a gente tendo esse conhecimento, esse contato com o próximo, facilita muito nesse universo automobilístico. Para a questão de fraude, para a questão de um contato, para a questão de conhecimento, troca de ideias, né? Então, assim, mas ainda assim existem pessoas que ainda preferem tratar como concorrência, ok? Outro ponto que é muito importante nessa parte do empreendedorismo, do automobilístico, é a questão de, vias de fato, de regras de preço, que é a precificação. A gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande nessa questão das pessoas, às vezes, chegarem na loja e falar sobre tabela FIP. Rapaz, é um vilão muito grande. Sempre chega, né? Cara, sempre, sempre. Eu imagino. E o que acontece é o seguinte, que grande parte das pessoas não entendem que a tabela FIP, na verdade, ela é uma plataforma, ela é para dimensionar um preço médio de um veículo. Tipo, se é preço médio, então, obviamente que tem um preço maior do que o médio e um menor do que o médio. Então, ela é uma referência, ok? Então, tem pessoas que às vezes tendem mas essa é a tabela do carro? Tá, mas qual tabela? Tabela FIP? Porque a tabela FIP, ela precifica uma referência de preço médio. Como é que eu vou pegar um carro de um modelo específico, que tem ar, direção, vidro, trava, alarme, roda de liga leve, um carro que foi tirado dentro da região nossa, um carro que tem um dono, todo o acompanhamento de revisão dentro da concessionária, é um carro que tem laudo cautelar aprovado, não tem retoque nem pintura, o cara faz os rodízios corretos do pneu, e é um proprietário que é assíduo em tudo aquilo que compromete ou que não compromete ao carro. Como é que eu posso comparar um carro desse que veio lá de um outro estado e um carro que pneu careca, retoque de pintura, um carro que já foi batido ou muitas vezes até com uma procedência de leilão pequena, média, monta ou sinistrado? E é o mesmo carro. Não tem como precificar. Então, uma coisa é a lógica da coisa. E
uso muito esse método com os meus clientes porque tem clientes que tendem a querer buscar qualidade, outros tendem a buscar preço e outros que são curiosos. Sim. Mas eu não desconsidero nem discordo com nenhum deles. Por quê? Porque a venda, muitas das vezes, ela vem também através da curiosidade. Porque a pessoa ela não vai simplesmente para ali procurar um preço de um carro com você. Ela está buscando conhecimento. Ela vai ali, olhou um, vai noutra loja, olha outra, olha. E aí é que sai na frente. O quê? A prestação de serviço, o atendimento, a qualidade. Já tem aqueles também que já querem atrás de preço. Independente da qualidade que você apresentar para ele, que você detalhar para ele não faz tanto sentido. O que ele está olhando é o que ele tem no bolso para gastar e é o que ele quer pagar. Então, a gente também respeita essa decisão do cliente.